Amém. Graça e paz a todos. Vamos compartilhar hoje mais um textinho dos evangelhos, de coisas que eu tenho desfrutado, também ouvindo mensagens de irmãos que estão bem focados. Bem focados o quê? Nessa gloriosa, iminente volta do Senhor, que cada dia nós nos aproximamos desse grande dia, né? Então tem alguns que falam, Jesus mesmo disse que ninguém sabe o dia e a hora. Sim, mas a mensagem final, o último testemunho de Jesus, que é o Apocalipse, ele faz questão de mostrar detalhadamente para nós o que ocorrerá em 7 anos. E vejam, isso é uma profecia que o anjo Gabriel levou para Daniel em 535 a.C., quando estava se completando o cativeiro, tá? Que é a profecia das 70 semanas. Então, essa última semana, se a gente pegar o livro de Apocalipse, vai do capítulo 6, quando Jesus abre o primeiro selo, até o capítulo 11, quando o anjo toca a última trombeta, a 7ª trombeta. Então o Senhor volta. 7 anos, 7 selos, 7 trombetas. Então, por ali, por essa revelação do próprio Senhor Jesus, ele quis mostrar isso para nós, para que tenhamos uma noção exata, tenhamos quem? Os que ficarem aqui, tá? Então, é maravilhoso, porque eu acredito que eu não esperava essa guerra, esse teatro todo, né, dos ímpios, né? Eles acham que controlam tudo, manipulam tudo, mas vão se dar muito mal. A hora que o Senhor se manifestar, a hora que começar uma intervenção. O que é uma intervenção? É um basta. Como se Deus fala, chega, chega. Então, agora, quando o Senhor solta esses 7 anos, a gente precisa ter bem claro, é o início de uma intervenção na Terra, que trará a segunda vinda. Agora, ele como rei, continua o Cordeiro, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A gente precisa entender isso. Para Noé, ele falou, Noé, daqui 7 dias, o Senhor viu que ele tinha completado a obra que ele deu para ele, daqui 7 dias veio a chuva. A gente vê o 7 em tudo. Então, o Senhor vai dar 7 anos para todos na terra, tá? Agora, torna a dizer para alguns não ficarem aí emotivos, né? Ansiosos, né? O Senhor vai julgar os ímpios, não a sua noiva. A noiva, ele está tratando com cada um individualmente, disciplinando, corrigindo, santificando. Nós precisamos dar espaço, né, para Deus vir e trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos ser um com Deus nessa obra de santificação que um dia Ele começou em nós. E a Bíblia fala que Ele há de findá-la. Então, mas tem a nossa parte, que é abrir todo o caminho, abrir todas as portas para o Senhor trabalhar. Então, voltando ao que eu estava falando, nós não sabemos quanto tempo mais cada um de nós vai ficar aqui, tá? Diante de tudo que está acontecendo na Terra, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, né? O Apocalipse também mostra, né? Quando o Senhor abre o primeiro selo, então o primeiro bloco de 3 anos e meio, tá? Primeiro bloco de 3 anos e meio, o Senhor revela para nós pelo bloco de selos o que os ímpios estão fazendo. E que nesse final de 3 anos e meio, uma quarta parte da humanidade será ceifado, tá? Por essas agendas terríveis, né, que eles estão fazendo hoje, tá? Mas ainda o Senhor não soltou esse tempo. A gente precisa ter claro isso. Mas vamos dizer que ele solte, vamos aqui figuradamente pegar um ponto de referência. Vamos dizer que isso seja solto em fevereiro, março do ano que vem, tá? Então, o Senhor solta os ponteiros desse relógio.
né? Então aí nós vamos ter 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, 1.260 dias, mais 1.260 dias, tá? E a gente precisa ter claro, o Apocalipse é o livro mais atual em toda a palavra de Deus. É lógico que ele está sincronizado com todos os outros livros da Bíblia. Mas, como eu estava dizendo, o que é o cavalo amarelo? É o final, ou pálido, né? É o final desses 3 anos e meio, tá? Pela visão do bloco de selos, tá? Então, mostra o quê? Que tudo que eles estão fazendo vai colher uma quarta parte da humanidade. Sabe quanto que é isso? 2 bilhões de pessoas, tá? Nunca aconteceu isso. Então, eu acredito que a partir de novembro, agora onde nós vamos ter eleições, não preciso falar onde, vai mudar todo, e daqui até novembro eu acredito que o negócio vai esquentar demais lá para o lado de Israel, que está sofrendo. Nós temos que estar também orando pelos soldados, pelas famílias, pelo povo, por Jerusalém, porque ali está o coração de Deus, né? Ali é a nossa a referência dos cristãos do mundo inteiro, é estar olhando para Israel. Isso aqui não é uma tendência da minha cabeça, não, isso é a palavra de Deus, né? Então, não temos mais tempo para ficarmos distraídos, ficarmos longe, ficarmos, vamos dizer, distantes dessa verdade, dessa iminência da volta do rei, né? Então, eu vou ler aqui Lucas 21, e que eu fui anotando, copiando, assistindo a mensagem e desfrutando muito, porque é isso, quando a gente vê que alguns irmãos estão dispensando riquezas, falando, tem esse mesmo caráter maranata, esse mesmo desejo, essa forte ansiedade não, forte esperança, como se em nós clamasse, vem Senhor, né? Hosana, que é também muito profundo, quer dizer isso, né? Mas vamos ler aqui, vou ler para vocês, então, Lucas 21, que ele fala assim, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia, que é o grande dia do Senhor, não venha sobre nós repentinamente como um laço, né? Ou seja, muitos vão estar rodando que nem um peão, aí, fazendo 1000 coisas no dia a dia, que necessariamente não é pecado, não está errado, mas se afastam, né? E então ele fala aqui, pois há de sobrevir aquele dia, né, a todos que vivem sobre a face da terra. Ou seja, esses 7 anos vai sobrevir a todas as nações, o mundo inteiro. Aí ele finaliza, vigiar, pois a todo tempo orando, vigiar a todo tempo. Aí é o que Paulo fala, orar e cessar. É um exercício de a gente acordar e começar a invocar o Senhor, de a gente clamar, de a gente suplicar, de a gente estar sempre, né, orar e sem cessar é um coração, uma mente focada constantemente na palavra, no Senhor. Então, minha tela sumiu aqui, mas vai voltar. Deixa eu ver onde eu... Vou voltar aqui. Então, eu vou voltar para as coisas que eu anotei da mensagem do irmão Romeu. Então, quando ele fala, cautelai-vos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, não tem nada com imoralidade. Essa orgia
Ele explicou excesso de bebidas, tontura, o cara fica tonto, né? Dor de cabeça, quer dizer, você perde completamente o foco, né? Vertigem, festanças, né? Ou pessoas que é um quadro de pessoas que estão dispersos, né? Fragmentados, né? Cria um monte de departamentozinho, um monte de caixinha, um monte de gavetinha, mas na verdade está envolto com toda essa sobrecarga, né? Então, e por último, ele fala uma coisa interessante. Essas consequências da orgia, ele fala: aqueles que vão dissipar as energias do Espírito Santo. Que o Espírito Santo Deus, é Cristo querendo avançar, trabalhar, santificar, purificar, limpar, né, para que a gente possa estar de pé nesse grande dia, né, diante do Rei. Então, e ele fala que o Espírito Santo, na verdade, 10%, 20% é disciplinar, né, mas 80%, 90% é revelar. Deus anseia, esse dia escrevi um texto sobre isso, citando vários versos, Romanos, João, né, que Deus busca, a Bíblia fala, ele olha lá dos céus procurando alguém que o compreenda, que deseje ter comunhão com ele. Tudo que Cristo fez é exatamente para existir esse relacionamento com Abba Pai, né? De a gente ouvir, de a gente entender, de a gente orar e ele responder, de a gente pedir e ele agir. E tudo isso Deus faz quando nós estamos focados, né? Então, aí ele segue, né? Agora vamos pular, né? O vosso coração não fique sobrecarregados. Então, hoje depois ele fala da embriaguez, tá? Então, aqui ele usou assim alguns sinônimos interessantes, como intoxicação, porque ele vai muito para o grego, ele deve estudar grego, ele deve ter assim acesso a ir lá na origem, né, que tanto a Bíblia foi muito traduzida, foi guardada através da língua grega e muito pouco para o hebraico, né, mais foi para a língua grega, que como o John Piper fala que Deus usou como um cofre, né. Então, para que vocês não fiquem sobrecarregados também com a embriaguez. Então, intoxicação, fuga. Essa embriaguez é fuga, indisposição, olha o que ele fala, para enfrentarmos as disposições dos nossos corações diante de Deus. Então ele fala coisas muito sérias, né, nessa mensagem dele, por exemplo, que muitos cristãos se escondem até no meio da comunhão da igreja, ou seja, não querem examinar o seu próprio coração, né? Que ele fala aqui, indisposição para enfrentarmos as disposições dos nossos corações diante do Senhor. Então, nós temos que estar falando, Senhor, o que falta, né? O que eu preciso melhorar? Me ajuda, né? Ilumina, revela, mostra, principalmente aqui dentro de nós. Né? A palavra fala do coração procede as fontes da vida, né? Então, e depois ele, por último, e das preocupações deste mundo. Nós não somos desse mundo, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, né? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, né? Como um laço. Então, o que eu queria compartilhar é isso. Né, nós somos os trabalhadores da última hora. E em breve irá ocorrer a última colheita, que é a volta do Senhor. Né? Então, eu passei para vários a essas duas mensagens dessa pequena... ele se falou ontem, na segunda mensagem que eu escutei. Essa aqui, esse versículo, ele comenta na primeira mensagem, né, esperando a volta do Rei. Então, isso é o Romeu Bornelli, que foi lá em São Lourenço, Minas Gerais. Né? Eu gosto muito dele porque é um irmão equilibrado, muito maduro,
não tendencioso, não fica pregando doutrinas, não fica distorcendo, né? Até passei hoje um texto muito rico, muito forte para muitos avaliarem sobre Campbell Morgan, que ele cita no final da segunda mensagem, que ele vai falar de Lucas 12, né? A parábola do servo, né? Quer ver, ó? Ele vai falar a parábola do servo vigilante, né? Que é o texto que fala que o patrão foi viajar, saiu, mas deixou a tarefa de mordomia, de mordomado a esse líder, a esse irmão, para que cuidasse dos conservos, né? E desse o sustento, a porção diária para cada um, né? E fizesse conforme a vontade do seu Senhor. Então, também são parábolas que diz respeito à volta do Senhor, né? Então, ele aborda, nessas duas mensagens, ele fala, acho que sobre duas parábolas, né? Mas parábolas que implicam nesse retorno que está muito próximo de acontecer. Eu acredito que agora, nessa virada de 24 para 25, como eu falei, daqui para até a eleição de novembro, lá, né, lá no norte, na América do Norte, então eu acredito que vai intensificar muito as guerras lá contra o povo santo do Senhor, contra Israel. E aí vem um articulador que vai mexer os pauzinhos com a Arábia Saudita. Aí alguns vão falar, não, mas a Jordânia, que está cuidando lá do Monte do Templo, na verdade, onde está o Domo da Rocha, na verdade, a Jordânia é a mesma coisa que a Arábia Saudita. Quem manda lá é a Arábia Saudita. Então, aí, o que está faltando? Está faltando se cumprir o que Paulo falou. Quando ouvires falar de paz, né, haverá repentina destruição. Daí ele dá um pulo, né, desse momento que nós estamos vivendo para a invasão de Israel, que aí já é o segundo bloco de 3 anos e meio, chamado de grande tribulação. Mas agora o que vai acontecer? Essa falsa paz e segurança. Você pode ver que o cenário, Israel está sendo atacado de todos os lados por esses braços, né, do terrorismo. Tudo isso é financiado lá de fora. Tá? Tudo isso é financiado, manipulado por essa liderança maldita, né, que vai realmente, esse joio perverso que vai ser queimado muito em breve. Então, como eu estava falando, ele vai vir, vai fazer essa aliança, uma paz, e vai abrir o caminho para eles subirem lá, né? Tem que ser amigavelmente, ou só se eles mesmos os inimigos jogarem uma bomba e cair em cima lá e destruir tudo. O lugar onde esteve o primeiro e o segundo templo, vocês estão entendendo? Então, eu acredito que agora vai ocorrer isso, tá? Quando o mundo inteiro, a igreja em todas as nações, quando nós vimos, né, não sei, estou conjugando o verbo errado, os judeus subindo para construir esse terceiro templo. Então a gente pode saber, o Senhor soltou essa semana 70. Então, automaticamente, o que ocorre? Ele abre o primeiro selo, tá? Então, como eu já falei várias vezes, nesses 3 anos e meio, Jesus abre 4 selos, nós temos 4 cavalos, que é essa agenda perversa dos ímpios que o resultado está lá no 4º selo, né? A destruição que eles vão causar, né? Mas 4 anjos vão tocar as 4 primeiras trombetas. Então, isso tem que estar muito bem memorizado na nossa mente, no nosso coração. Tudo isso porque vai ser o nosso mapa, vai ser a nossa referência para tudo. Então, os cristãos vão ver
claramente conforme os eventos que vão começar a acontecer, porque sinais do céu serão as trombetas. Sinais na terra é a bagunça desses malucos que se acham deuses, que dominaram tudo e que vão continuar fazendo loucuras. Não. Agora vai começar a intervenção do Senhor. Então é isso. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.